Olá, mulheres, bom dia, graça e paz. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e hoje, com muita alegria, nós estamos dando sequência ao nosso cronograma, ao nosso plano de leitura bíblica, a qual estamos estudando os livros históricos. Hoje estamos na leitura de Josué, no capítulo de número 5 ao capítulo de número 8. E eu quero te convidar, se você ainda não está fazendo esse propósito de leitura, que você se junte a nós. Esta leitura bíblica, esse propósito que Deus tem colocado no nosso coração de diariamente nos alimentarmos de uma porção da palavra de Deus, tem nos sustentado na sua presença. Queridas, nós temos que entender que tudo aquilo que nós deixamos de alimentar morre. Se você quer que algo morra, é só parar de alimentar, é só parar de cuidar. E da mesma maneira é a nossa vida. O nosso corpo, ele pede alimento todo dia, mas o nosso espírito também necessita de um alimento diário. E nós muitas vezes negligenciamos alimentar o nosso espírito e por isso ficamos cada vez mais fracas. Eu vejo testemunhos de mulheres que dizem que não têm forças mais para buscar a presença do Senhor. Então eu quero te dizer, comece alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. À medida que nós vamos com perseverança e consistência, alimentando diariamente, tendo assim essa constância na leitura, na meditação, o Senhor ele vai nos fortalecendo e cada dia nós vamos querer mais e mais desta presença gloriosa que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Então continue conosco. E hoje eu quero compartilhar um pouco desta palavra. Nós vamos primeiramente nos ater ao capítulo de número 6, que traz esta história maravilhosa, esse relato bíblico, quando fala sobre a destruição da cidade de Jericó. E é algo assim tremendo que Deus fez e nós aprendemos grandes lições diante desta leitura. Você que não leu, leia atentamente o capítulo de número 6, mas nessa palavra nós vemos o povo ali prestes então a possuir, começar ali a destruir a primeira cidade onde eles tomariam posse após a promessa do Senhor que eles conquistariam aquela terra, que o Senhor os daria a terra que mana leite e mel. Eles vinham ali de uma peregrinação de 40 anos no deserto e então eles chegam diante de Jericó. Queridas, Jericó foi uma das cidades mais antigas da história do mundo. Diz a palavra, os estudos da história, que Jericó era uma das cidades mais antigas e ela possuía muros gigantescos, ela tinha muros muito altos. Os soldados que guardavam a cidade, eles poderiam ser vistos a quilômetros de distância. E Jericó era um símbolo de poder e força militar. Os cananeus a considerava como uma cidade invencível. Ela simbolizava assim, algo de extremo poder para eles. Era como se ninguém conseguisse penetrar naquela cidade diante ali daqueles muros grandes e fortes. Era algo intransponível. Quando nós lemos Números 13, quando os espias voltaram ali desanimados e desacreditados que possuiriam a terra, eles também fazem menção a esses muros, que os muros eram muito altos e assim muito difícil de conseguirem ali obter vitória nessa guerra, Mas nós vemos que quem dá estratégia para a conquista de Jericó não é homem. Quem deu a estratégia foi o próprio Deus, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para fazê-la cumprir na nossa vida. E diz a palavra que o Senhor ele traz uma estratégia e comunica a Josué que era necessário que Josué e os homens de guerra rodeassem a cidade, cercando essa cidade uma vez durante 6 dias. A estratégia de Deus era que eles deveriam rodear a cidade por 6 dias, rodeando-a uma vez, e que 7 sacerdotes deveriam levar 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia haveria algo diferente.
No 7º dia, eles deveriam rodear a cidade por 7 vezes. E então, após a última volta, os sacerdotes deveriam tocar a buzina. E ouvindo o soar da buzina, todos ali deveriam então, todo o povo deveria gritar com um grande grito, e o muro da cidade cairia e o povo subiria nele e assim tomariam posse daquela cidade. Queridas, quando nós ouvimos essa estratégia, é como se fosse uma coisa de doido aos olhos humanos, né? Imaginem um muro daquele cair com gritos, cair somente com gritos. Se nós olharmos com visão humana, nós precisaríamos de grande armamento bélico, nós precisaríamos de bombas, de munições para destruir aquele muro. Mas o Senhor, Ele nos ensina que cabe a nós obedecer, porque o milagre quem faz é Ele. Queridas, o Senhor, Ele nos ensina algumas lições e a primeira dela é a obediência. Ainda que com os teus olhos você não consegue ver possibilidade daquilo se cumprir, se o Senhor te deu a palavra, obedeça, caminha em obediência, tenha fé. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Se Ele fez a promessa, Ele cumpre. Então o Senhor, Ele nos ensina a caminhar em obediência à sua palavra, não caminhar de acordo com o que os nossos olhos podem contemplar. Então aquele povo, ele obedece à voz do Senhor. Segundo o ensinamento que o Senhor, Ele nos dá, perseverança. Nós vivemos em um dia onde o imediatismo, toma o coração de muitos homens e mulheres. Nós queremos tudo para agora. Nós pensamos, se for da vontade do Senhor, Ele vai me dar agora. Eu quero hoje, E a gente quer muitas vezes ser Senhor e que o Senhor seja um garçom para nos servir. Não é isso, queridas. O Senhor, Ele vai fazer, mas no tempo dEle, na hora dEle, conforme a vontade dEle. O Senhor, Ele nos ensina a perseverar. Por que dar tantas voltas na cidade? Deus, Ele era poderoso para fazer aquilo cair quando eles colocassem a planta dos pés diante do muro. Sim, Ele era. Mas o Senhor quis gerar no coração dos israelitas a perseverança. Não é apenas obedecer hoje, mas é obedecer amanhã, é obedecer depois de amanhã, é permanecer obedecendo no mês que vem, até que se cumpra a palavra. Diz a palavra, então, que eles tiveram que ficar rodeando 6 dias em silêncio. Imagina o que passava na mente daquele povo. Deu o 2º dia, deu o 3º, 4º, 5º, e eles ali já cansados de rodear e pensando, será que vai acontecer algo? E no 7º dia, queridas, eles tiveram que dar 7 voltas. Imagina, eles deviam estar cansados e pensando, mas será que precisa disso tudo? Mas era isso que o Senhor queria ensinar. Persevere. Persevere ainda que seus olhos não vejam, mas persevere na palavra que o Senhor colocou na tua vida. E diz então que ao terminar ali, aquela última volta, ao soar das trombetas, aquele muro veio ao chão. Ruiu, queridas, o milagre aconteceu porque eles obedeceram, eles perseveraram e o Senhor então deu a eles a estratégia e deu a eles a vitória. O Senhor nos ensina, pare de querer guerrear as suas guerras com as armas naturais. Para de querer resolver as suas guerras com o que você tem nas mãos, aos olhos humanos. O Senhor, Ele te chama para caminhar em um novo nível de relacionamento com Ele, onde você vai e quem vai à frente é o Senhor. Ele pelejará por vós quando você se posicionar em obediência. Aleluia. Então diz a palavra que eles possuíram a terra e eles conquistaram Jericó e todo o povo ao redor ficou amedrontado ao ver tudo que o Senhor tinha feito ali em favor daquele povo. Mas ainda na nossa leitura de hoje eu quero fazer menção e destacar o capítulo de número seguinte, porque ao passo que nós
aprendemos que quando obedecemos à voz de Deus, o Senhor ele vem e opera maravilhas. Nós vemos no capítulo de número 7, relatado exatamente o contrário, quando o povo caminha em desobediência à palavra de Deus. Havia uma ordem que aquele povo, ao possuir Jericó, deveria destruir tudo. Eles deveriam destruir tudo que ele havia e não tomar para si nada. O Senhor ele diz: guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dele. E assim faça maldito o arraial de Israel. Havia uma ordem de que eles não poderiam pegar para eles nada daquelas coisas que ali existiam. Mas um homem desobedeceu essa ordem. Diz a palavra que Acã, começa o capítulo de número 7, Acã, filho de Carmi. Esse homem, ele toma para si algumas coisas ali que eram proibidas, que faziam parte daquele povo. Diz que ele vê entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. E ele cobiçou essas coisas, tomou e as escondeu debaixo da terra. Ele faz isso, queridas, e não revela a ninguém. E diz a palavra que após a conquista de Jericó, eles estavam totalmente confiantes em si, pelo que Deus havia feito, e foram então guerrear contra Ai, que era uma outra cidade ali muito menor e muito mais fácil que eles conquistassem. Mas diz a palavra que eles voltaram, eles foram destruídos por aqueles homens, tiveram que voltar e alguns homens ali morreram. E o povo de Israel não consegue entender, mas Senhor, por que isso nos aconteceu? O Senhor nos trouxe até aqui para nos fazer perecer, Mas então o Senhor relata a Josué, por que você está prostrado com o seu rosto em terra? Israel pecou. Israel transgrediu o meu concerto, furtou, roubou das coisas que não poderiam, mentiram e esconderam debaixo da bagagem tudo aquilo que tomaram, tudo aquilo que roubaram. E então nós vemos, queridas, que Deus não trabalha na mentira. Aonde há pecado escondido, não tem como haver manifestação do poder de Deus. O pecado, ele faz separação do homem com Deus, de forma que Deus não os ouve, está relatado em Isaías. Então nós aprendemos que o Senhor ele é poderoso para operar grandes coisas na sua vida, mas enquanto houver pecado escondido, o Senhor não poderá ir conosco, porque o Senhor é santo e ele não coabita em meio ao pecado. Ali o Israel foi destruído, porque havia pecado escondido. Eu quero te dizer nesta manhã, não é para você olhar para a vida da vizinha, da amiga, do irmão, é para você olhar para dentro de si. Se existe algo encoberto, traga à luz para ser tratado pelo Senhor, porque o Senhor ele é longânimo em misericórdia e graça, e ele quer transformar a sua vida. O Senhor ele tem perdão. Nós vivemos em época da graça. O Senhor ele perdoou Raabe, a prostituta ali que guardou os espias. Nós lemos na palavra de ontem. E da mesma maneira o Senhor, ele não quer te acusar por nada que você fez no seu passado, mas o Senhor, ele quer escrever uma nova história para você. Mas é necessário você trazer para a luz, porque tudo que trazemos para a luz, Deus trata. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a palavra para nós nesta manhã é, primeiro, obedeça à voz de Deus. Ainda que não veja como se cumprir, obedeça. Persevere na palavra. E terceiro, faça um concerto com Deus. O Senhor, ele contempla a sua vida, não tem nada encoberto que não venha a ser revelado e ele espera você se achegar a ele, confessar e começar uma nova fase de relacionamento com seu Deus. Ele tem algo lindo para a sua vida. Raabe, ela foi mãe de Boaz, ancestral de Davi, e fez então parte da genealogia de Jesus. É isso que Deus tem para nós, é dupla honra, quando nós nos convertemos e voltamos a nossa vida para o Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra para a sua meditação, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.